Casagrande, é forte perguntar pra você que o Léo Pereira é o grande personagem até aqui da temporada do Flamengo? Olha, talvez sim, talvez eu ache um exagero, talvez seja o grande personagem. Assim, não gosto de classificar assim como um grande personagem, porque eu acho que para mim o grande personagem do Flamengo tem sido o conjunto. E pode parecer um discurso demagogo, mas não. Porque eu acho que o Tite ele conseguiu ajustar não só o setor defensivo, mas também o setor ofensivo e também o meio de campo. Com a saída do Gerson por conta da lesão, problema que ele teve, infelizmente, mas aconteceu, o Tite conseguiu ajustar colocando o De La Cruz na vaga do Gerson. Talvez a única dúvida seja mesmo na ponta direita, algo que eu venho falando há muito tempo, que eu não vejo o Luiz Araújo como titular absoluto nessa posição, muito pelo contrário. Se ele não voltar a atuar bem como foi outrora, ele pode perder essa vaga titular. Agora, no setor defensivo, o Léo Pereira e o Fabrício Bruno, que é o companheiro de zaga dele, que inclusive fez 2 boas atuações com a camisa da seleção brasileira, eu gosto de destacar o futebol dos dois. Ah, um tá melhor que o outro. Não vou fazer essa disputa, entre aspas. Acho que os dois estão vivendo um grande momento, tanto é que Léo Ortiz, contratado a peso de ouro, a pedido do Tite, não se tornou titular e não vai se tornar titular nesse momento. Porque o Tite ele tem um discurso de ser, enfim, ele gosta de valorizar o trabalho dos jogadores. Se ele fizesse isso, ele ia dar um tiro no pé dele. Porque como que ele vai tirar Fabrício Bruno ou Léo Pereira nesse momento? Então, assim, quem ganha é o Flamengo, obviamente. Porque se Léo Pereira se lesionar, ficar suspenso, tem o Léo Ortiz à disposição. Ou o Fabrício Bruno também, tem o Léo Ortiz à disposição. Mas, de fato, o futebol do Léo Pereira evoluiu bastante, coincidentemente ou não, depois que ele assumiu um relacionamento. Ah, o amor! Daqui a pouco a gente vai mostrar a coletiva, uns trechos da coletiva do Pedrinho, o presidente do Vasco, e o Pedrosa vai comentar o que ele achou das falas do grande Pedrinho. Ô, Pedrosa, para você, eu pergunto ainda o assunto Flamengo. O Gerson, quando voltar, que agora, segundo a Alcirene, ele tá sem bola, lá ela, né? Quando ele voltar, treinar com bola e voltar, você acha que o Gerson volta para qual local do Flamengo? A posição do De La Cruz. Você acha que ele não vai pegar um banco? Não, a posição que eu digo, ele vai disputar Tudo essa bem, posição. Perguntei mal. Você acha que ele vai pro banco de reservas? Acho que o time tá encaixado. Um time que não toma gol, um time que tá invicto aí na final do Campeonato Carioca, uma equipe extremamente organizada e que se encaixa nesse padrão do Tite, que eu já falei aqui, que é esse 4-3-3 com os 2 pontas abertos. Um De La Cruz que jogava como Paquetá na seleção, sendo esse cara que povoa o meio campo, que consegue voltar para ajudar também o Eric Pulgar. Eu não vejo o Gerson, principalmente com o problema que ele teve, voltando com tanta facilidade assim para o time titular. Hoje o titular absoluto é o De La Cruz e aí o Gerson, com toda a qualidade dele, vai fazer parte desse elenco. Ô, Vene Casagrande, depois de 5 temporadas que o Flamengo tem um elenco muito forte, não só um time, você acha que o torcedor rubro-negro já acostumou a ver grandes personagens no banco? Porque existe um processo de estranhamento e às vezes até revolta, o cara no banco. E depois o torcedor vai começando a entender que como diz a torcida do Flamengo, que o patamar é outro e começa a acostumar a ver grandes caras sentados no banco de reserva. Inclusive, uma boa pergunta é essa, Fernandinho. Inclusive, 2024, na minha opinião, desses últimos anos que você citou aí, é o ano que o Flamengo tem o melhor elenco. Porque em 2019, embora tenha sido um ano absurdo, se a gente for parar e olhar o elenco não era muito bom. O time titular do Flamengo era muito bom. Hoje o Flamengo tem um baita elenco. Tem 2 times à disposição. A verdade é essa. A gente está falando de um time, de um elenco que tem Davi Luiz e Léo Ortiz na zaga como reservas. Bruno Henrique, quer dizer, Gabigol agora suspenso, mas enfim, Bruno Henrique e Gabigol no banco de reservas. Então, de fato, é um elenco absurdo. E sim, te respondendo, acho que o torcedor ele já se acostumou com isso. Ninguém reclama do Bruno Henrique estar no banco de reserva, muito pelo contrário. O torcedor ele tem que comemorar, porque o elenco do Flamengo é absurdo. O Tite, o que ele tem de matéria-prima, embora ele tenha tido sucesso no Corinthians, mas se a gente for parar e analisar no futebol brasileiro, esse é o melhor elenco que o Tite tem à disposição dele. Por isso que eu falo, o Tite, se ele fez o que fez com o Corinthians e nem era um elenco tão bom como esse, ele pode fazer muita coisa com o Flamengo esse ano. Eu observo, Pedrosa, a gente que trabalha com futebol carioca, que o torcedor rubro-negro já tem alguns 2, 3 anos que ele já está habituado. E que o jogador do Flamengo encerrou nesse ano ele não entender que ele senta no banco. A gente ainda via, nas últimas temporadas, jogadores que não entendiam esse movimento. Hoje a gente já percebe que é algo super natural, não só para o torcedor, mas também para o jogador, que é um grande cara, tem um salário altíssimo,
mas senta no banco de reserva. Mas isso tem a ver também com o técnico, com a gestão do grupo, com o comandante que consegue fazer uma situação ali de mostrar para o atleta que ele ali está disputando posições com um dos melhores jogadores do Brasil. O time titular e o time reserva do Flamengo, eles poderiam ser titulares aí, os times reserva, em 18 dos 20 times da Série A, 17 dos 20 times da Série A. Então esse entendimento também é de uma disputa interna, só quem ganha com isso é o Flamengo, essa disputa de posição. A pior coisa que tem é o jogador ficar acomodado naquela posição porque ele acha que ele é o titular absoluto e ele mesmo não mostra a motivação. Então eu entendo que essa disputa é completamente sadia, só quem ganha é o Flamengo, mas repito, isso tem muito a ver com o técnico, porque tem técnico que não sabe bancar. A gente viu até a situação lá do Bruno Lage com o Diego Costa e o Tiquinho. Naquele momento ali, não foi uma conversa, uma coisa que aconteceu previamente, um entendimento, olha, tem que pensar no grupo, Tiquinho, senta aqui e tal. Foi na pré-eleição. Então esse tipo de atitude, na minha visão, não é a mais correta para você colocar um grande jogador no banco. Quando você conversa com o cara, explica para ele os motivos que você está colocando ele no banco, isso se chama gestão de grupo, isso se chama também uma postura correta com o seu atleta. Inclusive, Fernandinho, sobre esse assunto ainda, no começo da temporada, o Bruno Spindler, o diretor executivo do Flamengo, e o Marcos Braz, eles falaram sobre isso, que teve jogador que não quis vir para o Flamengo porque sabia que ia jogar menos. Porque poderia ir para outro clube e jogar mais, ser titular. No Flamengo ele teria que brigar por uma vaga. E na época muita gente até achou que foi o Gustavo Scarpa. Eu não sei se foi o Gustavo Scarpa. Seria leviano da minha parte eu dizer isso. Mas muita gente acredita que foi uma cutucada para o jogador que hoje está no Atlético Mineiro. Ô, Vene, você tem novidades sobre a situação do Gabigol? Temos novidades. O Flamengo inscreveu o jogador na Libertadores. Inclusive o Flamengo divulgou a lista dos 50 jogadores inscritos na competição. E o Gabigol está lá. Mas está lá por quê? Porque o Flamengo acredita que os advogados que estão defendendo o Gabigol vão conseguir um efeito suspensivo para esse jogador. Verei aí o efeito suspensivo, como é que está a situação? Ontem, quase 6 horas da noite, o acórdão, que é a sentença do tribunal, foi publicado e aí os advogados logo em seguida entraram com o pedido de efeito suspensivo. Quando sai a resposta? Pode demorar até 2 semanas. Como a gente sabe que eles são demorados, tanto é que a publicação do acórdão demorou também, foi até o prazo final, eu acredito que isso aí vai demorar para o Flamengo ter uma resposta. Mas enfim, o jogador está tendo todo o auxílio fora do CT, porque ele não pode comparecer ao CT, profissionais à disposição dele. Enquanto isso, o Flamengo aguarda esse efeito suspensivo sair ou não. Espero que saia, né? E assim, a gente sabe que hoje, com toda a tecnologia, o suporte que obviamente o Flamengo vai dar, e o próprio Gabigol tem, né, o Pedrosa, em relação à questão física, tá tudo ok. Ele vai treinar, ele vai dar o jeito dele. Mas o problema para uma situação como essa de doping já é assim, e dessa forma como foi, eu acho que vai ser a parte mental do jogador, né? Vai ser o maior desafio, talvez, do Gabigol nesses tempos para conseguir voltar a jogar bola. Quando você sai da rotina ali de treinamento, você está atrás dos seus companheiros, não tenha dúvida. Por mais que ele consiga treinar individualmente, o físico dele, ele não vai estar treinando com o grupo, ele não vai estar entendendo o que o treinador está passando, ele não vai estar se entrosando com os seus companheiros. E para o treinador, eu não duvido que o Tite, com essa situação, comece a pensar no time sem contar com ele. Já pensa no time titular sem contar com ele. Agora não vai nem pensar nas substituições e no Gabigol, porque é uma situação que o Tite não controla. Então só quem perde é o Gabigol. Inclusive, Pedrosa, isso é uma opinião minha. Eu acho que a diretoria do Flamengo tem que correr atrás do substituto para o Pedro. Não pode correr risco de perder competições por conta disso. Supondo que o Pedro se machuque, o que é totalmente possível, a partir do momento que ele treina, que ele joga, ele corre risco de se machucar. Supondo que ele se machuque, o Flamengo vai fazer o quê? Tudo bem, tem o Bruno Henrique que pode fazer essa função, mas não é o ideal. Pode fazer, é muito pequeno hoje para o Flamengo. É isso, não é o ideal. Você tinha um Gabigol à disposição caso o Pedro não ficasse à disposição. Hoje você não tem o Gabigol. É um jogador extremamente importante, embora não estivesse vivendo a sua grande fase. Então, a minha opinião, acho que a diretoria tem que correr atrás, sim, de um substituto para o Gabigol. Posso só falar uma coisa aqui rapidinho, Fernando? Muita gente nas redes sociais acaba criticando o departamento jurídico do Flamengo, dizendo: nossa, o departamento jurídico é tão fraco que o Gabigol está tendo que contratar um escritório particular para poder defendê-lo. Gente, não tem nada a ver. O que esse escritório particular faz é focado nesse tipo de causa. Tanto é que o Paulo Guerreiro foi defendido por esses advogados. Hoje o Flamengo não tem um especialista no departamento jurídico
jurídico de doping. Sim. Entende? Então, por isso que o jogador ele tem que contratar um profissional especializado nesse assunto. Não tem nada a ver com qualidade do departamento jurídico do Flamengo. Então, gente, cuidado na hora de criticar. E a gente Boa tarde, abençoadas e abençoados. Eu sou o Luiz e tô chegando com tudo nessa tarde de quinta-feira para atualizar vocês sobre tudo o que está acontecendo no Flamengo. Mas antes de começar, galera, vou pedir 3 coisas rapidinho. Já se inscreva no canal, deixa o like, é de suma importância. E também me diga de qual cidade do Brasil vocês estão vendo esse vídeo top, que eu prometo responder a todos vocês. Nação, sem o Gabigol à disposição, o Flamengo foca 100% na final contra o Nova Iguaçu. Sabemos que o time da Baixada é um time super organizado, super entrosado, mas o Flamengo tem em mente que pode fazer uma excelente partida e possivelmente fazer um resultado positivo logo no primeiro jogo, para que dê tranquilidade para o Flamengo pensar durante os outros jogos na Libertadores, que é contra o Bolívar e que é contra o Milionários. É isso mesmo, o Tite já está treinando com o Bruno Henrique ali na posição do Gabigol, tendo em vista que o camisa 10 da Gávea está suspenso. Eu quero saber de vocês, galera, vocês acham que o Gabigol pode conseguir o efeito de suspensão, ou vocês acham que ele vai ser suspenso até abril do ano que vem? Comentem aqui abaixo, é muito importante a opinião de vocês. Lembrando também que o nosso camisa 8, Gerson, voltou aos treinamentos no campo, sabe, correndo devagarzinho, se recuperando a cada dia, para que ele possa ajudar o Mengão na temporada 2024. Então é isso, galera, eu tô indo nessa. Já se inscreva no canal, deixa o like. Saudações rubro-negras, fiquem com Deus!